Ótimo. Também quero saudar a Maisa, né, e toda a associação de alunos desta universidade que ajudaram imenso, não é, a organizarmos este evento e, sobretudo, a sua publicitação e também, pois, a emissão dos certificados de presença, não é? Vamos também estar em Zoom. Penso que neste momento já estamos em Zoom, não é assim? Já estamos em Zoom. Quero saudar também todos os que estão do outro lado, não é? Por via digital, a assistir connosco. Boa tarde, bem-ajam pela vossa presença e espero que hoje seja um dia produtivo. Nós temos connosco então o Dr. Adélio Neiva da Cruz, que é atualmente o Diretor dos Serviços de Informações de Segurança, SIS. O Dr. Adélio é natural de Esposende, nasceu em 1958, ou seja, um ano antes de mim. Já estamos no mesmo clube, não é assim? Estamos no mesmo clube. É licenciado pela Universidade de Coimbra em Direito, ingressou no SIS em 1987 e, ao longo da sua carreira, desempenhou diversas funções. Até que em 2013 foi nomeado diretor adjunto e depois, em 2014, diretor, função que exerce até aos dias de hoje. Dr. Nelo da Cruz, convidámo-lo para estar connosco para falar da importância das informações para a segurança da sociedade, normalmente da sociedade portuguesa, e quando falamos nisso, eu gostaria de recortar aqui, Dr. Nelo da Cruz, se não se importa, eu tive o prazer de conhecer e trabalhar e ser aluno, sobretudo ser aluno, de um grande mestre, que tem a ver com esta matéria, que foi o Sr. General Pedro Cardoso, não é? E que era um grande adepto em Portugal de Sun Tzu, da arte da guerra, e daquela ideia que transmite-nos Sun Tzu e que nos traz hoje aqui também, quando nós hoje falamos, não é? Quem não tiver informações atua de forma cega, que é, daí o ditado, aquele que conhece o inimigo e se conhece a si mesmo, sairá vitorioso sem batalhas. E porquê é que isso é importante? Eu lembro aqui umas palavras especiais e com total atualidade do saudoso general Pedro Cardoso, que dizia assim: a arte de governar não é para todos, mas será mais acessível e praticada com mais segurança e mais eficiência se for apoiada por um eficaz serviço de informações. E eis aqui, digamos, o tema de abertura que nós temos, não é? E isso não é de agora. Isso não é de agora, porque eu termino e passo de seguida a dar a palavra ao Dr. Adélio Neiva da Cruz. Já Camões, sim, Camões, nos dizia exatamente o mesmo, nos Lusíadas. Tal há de ser quem quer, com o dom de Marte, imitar os ilustres e guiá-los, voar com o pensamento a toda a parte, adivinhar perigos e evitá-los, com militar engenho e subtil arte, a entender os inimigos e enganá-los. Querer tudo, enfim, que nunca louvarei o capitão que diga, não cuidei. Inspirados por estas palavras, Dr. Neiva da Cruz, tenha a bondade. O auditório é seu. On the floor, como dizem os ingleses. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Eu queria começar por agradecer aos professores Manuel Monteiro e Pedro Clemente e ao Núcleo de Estudantes da Política de Segurança da Universidade de Lusíada de Lisboa o amável convite para vir falar ao curso de mestrado e espero ser capaz de corresponder aos objetivos do convite e ao esforço de divulgação. Vou tentar usar uma linguagem a que eventualmente podem não estar habituados, mas estou disponível depois para continuar mais um pouco, e a transparência que me for possível e, sobretudo, que vos agrade quanto ao conteúdo. Espero fazer isto tudo respeitando os deveres de sigilo a que estou vinculado e o segredo de Estado. É por isso que eu trago um texto escrito, que é para não dizer mais do que devo, para me safar. É um pouco longo, mas eu espero que vocês gostem e que se entusiasmem com a atividade das informações. E permitam-me que
recupero aqui as palavras iniciais do professor Pedro Clemente sobre o general Pedro Cardoso. E ele foi meu professor no meu terceiro curso de entrada no SIS e depois ainda tive o privilégio de trabalhar com ele durante algum tempo, enquanto ele foi secretário-geral da Comissão Técnica. E, curiosamente, está quase a fazer 100 anos que ele nasceu. Faz no dia 7 deste mês, 100 anos que ele nasceu e que o SIS vai organizar comemorações do centenário, porque ele foi marcante para a minha geração e para a geração inicial dos serviços de informações e foi, sobretudo, um grande lutador pela criação dos serviços de informações após o período revolucionário, portanto, em democracia. Mas dizíamos que esta oportunidade de estar aqui é uma oportunidade que me agrada imenso e que me agrada imenso ir às universidades e participar em aulas e em colóquios, porque é uma oportunidade de desfazer mitos urbanos sobre a atividade, o papel e a importância dos serviços de informações em democracia. E o aspecto em democracia é importante porque em democracia, num regime democrático, os serviços têm lei, têm uma Constituição, têm tutela política, têm órgãos de fiscalização, como é o nosso caso o Conselho de Fiscalização e a Comissão de Proteção de Dados, e prestam contas. Isto é, são auditados quanto à eficácia e eficiência do seu trabalho, da adequação do seu trabalho às prioridades que politicamente lhe são definidas, e quem define essas prioridades é o Conselho Superior de Informações, que é presidido pelo Primeiro-Ministro, mas também são auditados quanto aos métodos que usam na recolha de informações no respeito dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. E prestam contas financeiras também ao Tribunal de Contas, pelo menos aquelas que não são classificadas. Bom, é ciente deste princípio de necessidade de transparência e do papel que os serviços de informações têm em democracia, que o SIS criou há cerca de 20 anos programas de sensibilização para a sociedade civil e para a academia, através dos quais sensibiliza a sociedade civil, a academia, empresas públicas, empresas privadas, instituições de investigação científica, públicas, privadas, para as ameaças terroristas, para a radicalização dos seus universos sociais e para a proteção dos interesses nacionais, nomeadamente os interesses da economia nacional, e desenvolve ainda, mais recentemente, mas já com alguns anos, aquilo que nós chamamos o Programa de Proteção do Conhecimento, da Inovação e do Know-how, que tem por objetivo desenvolver, junto das instituições científicas nacionais, portanto, que fazem investigação científica e que produzem conhecimento por sua iniciativa, portanto, sensibilizá-los contra a ameaça da espionagem de alguns Estados ou de outras entidades que estão ao serviço desses Estados. Como sabem, a espionagem industrial é hoje um dos mercados mais frutíferos nessa matéria e, portanto, estes nossos programas têm por objetivo que os alunos, professores, investigadores, empresários, profissionais das diversas áreas tomem medidas dentro das suas instituições ou quando vão para o exterior para evitar serem alvos de espionagem ou de outros mecanismos de recolha de informações. Sobretudo nos últimos anos, e então muito mais depois do período da pandemia, temos desenvolvido um programa junto da comunidade empresarial pública e privada, de instituições públicas, com uma forte aposta na sensibilização para a ameaça ciber, pelo seu caráter disruptivo que os ataques ciber têm nas sociedades e pela capacidade de paralisação das estruturas críticas nacionais, através de agentes de ameaça ao serviço de Estados hostis ou ao serviço de organizações criminosas de motu próprio, portanto, para depois fazerem reivindicações de resgate, e nós estamos fartos de ver isso, ou então organizações criminosas ao serviço de outros Estados. Queria deixar-vos uma nota que eu tenho, sobre a qual atribuo bastante importância, é o conceito de informações. Nós nas informações, somos mesmo muito precisos com este conceito. E falo no sentido anglo-saxónico de intelligence.
Portanto, nós quando falamos de informações, falamos da aquisição de conhecimento, da aquisição de informações, recolhidas através dos métodos próprios dos serviços de informações que vos falarei, mas que contribuem para diminuir a incerteza da decisão do decisor político. Portanto, são informações que têm por objetivo fornecer ao decisor político para que ele, no momento da tomada da decisão, tome uma decisão menos incerta perante as circunstâncias que são conhecidas, melhorando dessa forma todo o processo de tomada de decisão política. Ora, isto de informações, eu vejo muitas vezes, nomeadamente os nossos políticos, falarem em serviços de informação. Para nós é errado, é serviços de informações, porque a informação nós recolhemos diariamente nos meios de comunicação social, é diferente de competitive intelligence das empresas privadas, é diferente de informações criminais para as forças e serviços de segurança, etc. Mas, portanto, quando falo de informações, falo de elementos que são de elementos de apoio à tomada da decisão política para diminuir essa decisão nos campos da política externa, da defesa nacional, da segurança, da economia, etc. Uma terceira nota que gostava de vos deixar é sobre a importância dos serviços de informações, que às vezes há países onde eles são mesmo muito importantes para a tomada de decisão, outros são menos importantes. Mas a importância dos serviços de informações dependem de dois elementos. Dependem da importância que o decisor político lhe atribui e depende também da importância que nós, enquanto comunidade, lhes atribuímos. Essa importância, em primeiro lugar, por parte do decisor político, ele é destinatário e consumidor do nosso produto. E, portanto, a importância dos serviços para ele vai depender muito de, enquanto destinatário e consumidor, do nível ou da capacidade de uso na tomada de decisão do produto que nós lhe fornecemos. Muitas vezes até das expectativas que o decisor político põe no produto que nós lhe fornecemos. Ou da definição das próprias prioridades que o decisor político atribui aos serviços. Porque nós temos prioridades. Nós não trabalhamos sobre aquilo que queremos, nem trabalhamos tudo, nem trabalhamos sobre aquilo que queremos. Trabalhamos sobre as prioridades que nos são fixadas pelo decisor político. Mas dependem também muito da linguagem e da capacidade de interpretação da nossa linguagem, porque a linguagem de informações nem sempre é uma linguagem fácil. Mas a ligação entre os serviços e o decisor é uma ligação que é umbilical, mas que tem que ser equilibrada. É umbilical porque ela tem que funcionar bem com o decisor para evitar aquilo que nós chamamos nas informações as surpresas estratégicas ou os falhanços ou as falhas dos serviços de informações. Porque, no final, quem vai decidir é o decisor. E ele decide se quer usar a informação ou se não quer usar a informação. Mas ela tem que ser uma relação de equilíbrio. Porque, sendo um elemento que é disponibilizado ao decisor político, as informações servem, sobretudo, para proteger os interesses superiores do Estado. E, portanto, nós temos visto muitos casos, e há recentemente um caso conhecido na comunicação social na Grécia, em que o decisor político utilizou informações que lhe eram fornecidas para perseguir opositores de um partido da oposição, mesmo num regime democrático. E, portanto, essa relação não pode existir. Tem que ser uma relação, é umbilical, mas tem que ser franca e tem que ser de equilíbrio. Por isso é que nós dizemos nos serviços que nós precisamos de ter decisores treinados e conscientes que os serviços de informações são importantes, são um importante agente de mudança no mundo que vocês na academia, ou nós na academia, classificamos como volátil, incerto, complexo e ambíguo. E, sobretudo, eles têm que estar treinados e conscientes que os serviços podem ajudar na governação, na tomada de decisão nas matérias de segurança, defesa, economia, política externa, matérias sociais, alterações climáticas, para além dos relatórios sobre ameaças concretas que recebem. Mas a importância e a influência dos serviços de informações
dependem ainda também de nós, sociedade civil, enquanto comunidade política organizada. E, portanto, dependem da credibilidade que a comunidade atribui aos próprios serviços na sua atuação na defesa da democracia, dos direitos, liberdades e garantias, e essa relação nem sempre é fácil. Nós vemos, não é fácil, sobretudo, porque aquilo que é conhecido para a sociedade civil são os falhanços dos serviços de informações, porque os êxitos normalmente ficam entre paredes e não são conhecidos. Mas, portanto, para os serviços, a imagem de credibilidade junto da comunidade são um elemento fundamental da sua atuação diária. Ora, ser capaz de fazer a ponte entre a capacidade de antecipar ameaças e oportunidades e contribuir para a definição de políticas públicas é um dos maiores desafios que hoje se colocam aos serviços de informações. Porque, na verdade, o que marcará a diferença competitiva entre Estados será uma visão integrada do futuro, na qual a intelligence está permanentemente a trabalhar no sentido de se antecipar. Na verdade, a natureza das informações não se alterou ao longo dos anos. O que mudou foram as características das informações e, sobretudo, a grandeza dos desafios que se colocam aos serviços de informações, que obrigam, perante a situação complexa que vivemos, a encontrar respostas flexíveis para situações inesperadas e imprevisíveis. É com esta visão da antecipação, por exemplo, que os serviços internos europeus, na qual o SIS se inclui, procuram definir o seu papel nas alterações climáticas. Isto é, nesta dita vetor das alterações climáticas que estamos a enfrentar, que papel está reservado aos serviços de informações? Nós andamos à procura e a refletir sobre esse nosso papel. E teremos algum papel ou não? Em nosso entender, teremos. E teremos porquê? Porque as alterações climáticas, em primeiro lugar, elas vão criar ameaças e oportunidades aos Estados hostis e organizações que ameaçam a democracia, dada a colisão, por exemplo, entre os esforços europeus da transição energética e aqueles que querem continuar a consumir energias fósseis. Em segundo lugar, porque as crises socioeconómicas que vão derivar das alterações climáticas criam novas oportunidades a organizações radicais e a outros atores estatais que desenvolvem atividades de desinformação com o objetivo de polarizar as sociedades e a opinião pública comprometendo os valores da democracia, perante o previsível aumento, por exemplo, dos fluxos de refugiados vindos de outros continentes e, eventualmente, movimentações internas que vão derivar das alterações climáticas em alguns países. Mas nós estamos ainda num outro processo a repensar uma outra coisa, que é a repensar a estratégia de combate ao terrorismo. Não porque essa ameaça tenha diminuído ou desaparecido. Não, ao contrário. Síria, Iraque, Afeganistão, outras regiões da Somália continuam a ser fontes de ameaça. Mas porque essa ameaça evoluiu com o aparecimento dos atores solitários ou do princípio age por ti próprio. E, portanto, esta evolução para o self-do-it, portanto, faz tu próprio, a que as organizações terroristas fazem apelo na sua propaganda, coloca novos desafios às forças de segurança pela dificuldade de detectarem iniciativas individuais para agir, porque eles podem se radicalizar nas redes sociais de forma isolada e são motivados para agir, portanto, as forças de segurança não têm capacidade de fazer essa detecção, pela dispersão da motivação ideológica que esses agentes passam a estar dotados, que origina essa ação, porque essa motivação ideológica hoje em dia, nós vemos até há algum tempo atrás, que era essencialmente jihadista, islâmica ou jihadista, e nos tempos mais atrás de caráter nacionalista, como era o caso da ETA, mas hoje em dia a motivação pode ser jihadista, pode ser extremista, da direita ou de esquerda, pode ser antissistema, antigovernamental, negacionista ou ambientalista, como vemos nos últimos casos
de ações realizadas por grupos ambientalistas ou de adeptos da teoria da conspiração ou da desinformação. E, portanto, esta dificuldade ideológica dificulta a elaboração do perfil do jihadista ou do extremista violento, o que leva a que os serviços de informações tenham que proceder a uma análise individualizada e casuística na avaliação dos suspeitos e a enfrentar novos desafios. Por outro lado, estes lobos solitários são cada vez mais jovens, muitas vezes com idade inferior àquela que estão criminalmente responsabilizados. O que vai obrigar a intervir outro tipo de instituições, além das forças de segurança, como é o caso da tutela educativa, da segurança social, das organizações de saúde, da intervenção social ou de educação, numa permanente atuação multidisciplinar. O nosso método de trabalho, a perspectiva e as ferramentas de intelligence com que trabalhamos e o nosso processo de produção de informações e de conhecimento antecipatório não são poderes mágicos que nos permitem adivinhar o futuro. É antes um processo participado em que tentamos recolher o maior número de perspectivas possível, entre as quais resulta a cooperação estreita com outros serviços de informações congêneres, mas também as sinergias criadas com a sociedade civil e com a academia através da chamada cultura de informações e cultura de segurança. E a cooperação internacional entre serviços, com a consequente partilha de informações e operações conjuntas, será cada vez mais necessária para enfrentar os desafios da segurança interna de cada Estado e de cada país. E só uma inteligência colaborativa e entre agências, nacionais ou internacionais, dará uma visão global das questões geopolíticas, estratégicas, económicas, financeiras, tecnológicas ou outras. E este nosso processo de conhecimento antecipatório que desenvolvemos nas informações é fundamental para equipar a governação com técnicas analíticas capazes de reconhecer os sinais, as tendências e as forças que conduzirão a mudanças e que podem alterar completamente o ambiente em que vivemos. Dito isto, e até, enfim, talvez estas notas que eu faço na introdução pudessem ser notas finais da intervenção, à leia de conclusão, permitam-me que algumas notas sobre a forma como nós lemos a situação nacional e internacional e depois daí retirarão as conclusões sobre a forma como os serviços de informações podem influenciar políticas públicas de segurança ou contribuem para a tomada de decisão. E eu começo por colocar em causa uma conclusão da academia no que diz respeito às questões de segurança. Ou melhor dito, tenho vindo a duvidar e a colocar em causa uma das conclusões que normalmente se tiram nas academias nas relações internacionais, que é o facto de se vir a dizer que a diferença entre segurança interna e segurança externa está a amenizar-se e a atenuar-se. Perante as ameaças que vemos em frente, normalmente vêm de fora, temos a tendência a dizer que a diferença entre segurança interna e segurança externa está com uma tendência de diminuir essa diferença ou de desaparecer. Eu estou em crer que os factos que tenham ocorrido na situação internacional, as alterações que estamos a viver e queremos enfrentar, e nomeadamente perante uma economia de guerra em que vivemos, e há que dizê-lo com toda a clareza, meus amigos, nós estamos a viver em economia de guerra. Mesmo que às vezes os políticos não queiram falar em guerra. Nós estamos a viver uma economia de guerra. E, portanto, perante estas alterações, eu levo a concluir que há uma tendência de a segurança interna vir a ser reforçada, e não a sua perda de visibilidade perante a absorção pela segurança externa.
porque às vezes este desaparecimento entre segurança interna e segurança externa é usado para fazer desaparecer a diferença entre serviços internos e serviços externos de informações. Eu, que sou adepto de um único serviço de informações em território nacional, reconheço que hoje em dia há razões para manter, pelo menos em alguns países, manter claramente uma diferença entre segurança interna e segurança externa, e que essa segurança interna está em crescendo, ao contrário do que vinha a acontecer nos últimos anos. E a primeira razão que eu invoco é baseada no Covid-19, naquilo que se passou com o Covid-19, na epidemia. Se há coisa que resulte no final deste tempo, é que a segurança interna ganhou valor perante a segurança externa. Porquê? Porque tudo aquilo que se passou com a concentração e fabrico de bens essenciais, de medicamentos, na China, todos chegamos à conclusão de que o Estado tem que ter autonomia estratégica para poder sobreviver enquanto Estado-nação. Nós não podemos concentrar tudo na China e depois ir comprar. Ou concentrar tudo num outro Estado e depois ir comprar. A conclusão a que chegamos é que os Estados, para sobreviverem, para enfrentar determinado tipo de ameaças, têm que estar dotados de autonomia estratégica para poderem sobreviver enquanto Estado-nação. E nós, ainda hoje, isso foi uma conclusão que todos os Estados europeus concluíram, e tanto concluíram que foram obrigados a atuar em conjunto na compra de medicamentos para garantir a sua autonomia estratégica. E nós, ainda hoje, cada Estado hoje sofre a escassez de determinado tipo de bens, porque a fábrica de bens está tudo concentrado lá longe. Uma segunda razão que me deve a duvidar, a dizer que a segurança interna está em crescendo, ou, portanto, ou que não devemos dizer que ela está a desaparecer, que o conceito de segurança interna e segurança externa está amenizado, a diferença que está amenizada, é que nós estamos a assistir ao renascimento dos nacionalismos na Europa. E ao renascimento da ameaça dos extremismos em alguns Estados europeus e noutras regiões. E, por outro lado, estamos a assistir a outra coisa interessante que chamávamos a atenção. Podemos estar a assistir à deterioração da coesão da opinião pública, das opiniões públicas nacionais europeias, em consequência dos efeitos da guerra na Ucrânia e dos mecanismos de desinformação. E, portanto, tudo se está a passar dentro do território de cada Estado. Isso não significa que os Estados e os serviços não tenham que atuar em conjunto em determinadas matérias. Mas a conclusão a que estamos a chegar é que as questões de segurança interna estão a ganhar valor perante outros fatores. E perante isso, os serviços de informações de segurança, como é o caso do SIS, e outros de segurança interna de outros Estados, deverão ser capazes de vislumbrar a fragmentação e a polarização das opiniões públicas, ser capazes de avaliar a capacidade de resistência aos efeitos da guerra e detectar avanços de projetos antidemocráticos e avaliar os efeitos dos mecanismos de desinformação e das fake news na deslegitimação dos nossos decisores políticos legitimamente eleitos. Porque se deixarmos continuar e não formos capazes de avaliar estes efeitos, nós estamos a permitir que aquele que nós não queremos que vença ganhe a batalha da coesão europeia. Bom, como sabem, a segurança interna portuguesa faz parte da segurança interna europeia e de um espaço comum de liberdade, de segurança e de justiça, cujos objetivos foram ultimamente consagrados no documento na Bússola Estratégica, recentemente aprovada, para reforçar na próxima década a segurança e a defesa da União Europeia. É um projeto ambicioso que envolve 27 Estados-membros
e a segurança de 450 milhões de cidadãos europeus, não deixando esse documento de definir o papel que cabe aos Estados-membros dessa União, quer no plano nacional, quer no plano comunitário. Antevemos a necessidade de investimentos de vulto na proteção das infraestruturas críticas nacionais e europeias e na garantia da cibersegurança das nossas sociedades. E nesta questão da cibersegurança, neste ciberespaço, neste palco exterior, que rapidamente passa de virtual para o físico, como temos vindo através dos ataques realizados a empresas portuguesas mais recentemente, a Vodafone, a Mel, etc., atuam todo tipo de atores, grandes, pequenos, estatais, não estatais, criminosos, não criminosos, e aí se desenvolve uma guerra oculta, de difícil atribuição, mas onde se enfrentam potências pela liderança da economia ou pela liderança militar. Vivemos num ambiente de economia de guerra, com o consequente agravamento das condições de vida das famílias e das empresas, e onde a interdependência económica deixou de ser um ingrediente para a paz e progresso das nações e passou a ser um fator de agravamento de conflitos. As consequências do enfraquecimento gradual da arquitetura de controle da proliferação de armas de destruição não vão dispensar os serviços de informações de segurança na prevenção das atividades em prol da proliferação junto do nosso tecido empresarial, do nosso tecido académico, do nosso tecido científico, e porque eles são essenciais para garantir a integridade das sanções aplicadas pelas Nações Unidas e para a prevenção de ameaças graves à segurança europeia. Por seu lado, a revolução tecnológica modificou o alcance das velhas ameaças e introduziu problemas de segurança bastante complexos, obrigando a reorientar as prioridades, o modo de trabalhar e a inovação. Temos hoje ciclos de decisão cada vez mais rápidos, processos de fusão e análise através de algoritmos e novos processos de recolha, como a Ciberumint. Portanto, o sucesso das políticas públicas de segurança depende da qualidade do diagnóstico das potenciais ameaças, consubstanciado nas intenções dos agentes hostis contra interesses nacionais, estrangeiros ou dos nossos parceiros em território nacional, ou do espaço europeu, e das suas capacidades para atuar com sucesso, explorando as vulnerabilidades dos potenciais alvos. Sei lá, penso se isto muda. Para isso, há que estimar um leque de possibilidades que podem nunca ter correspondência no campo das probabilidades no que diz respeito à realidade nacional. É com estes pressupostos que cabe aos serviços de informações o papel de mergulhar na realidade nacional e proceder a esse trabalho de caráter preventivo e antecipatório em relação à concretização das ameaças. É este trabalho que justifica a exclusividade da nossa missão e a razão da existência de serviços de informações. Este processo de integração social, que é a segurança e que tem como fundamento a previsibilidade, a confiança, a regularidade e a ordem democrática, alterou-se radicalmente depois dos atentados de 11 de setembro de 2001 e com a eclosão da guerra na Europa foi introduzida demasiada complexidade e imprevisibilidade nos acontecimentos. Nas últimas 2 décadas, Portugal não foi afetado com a mesma intensidade e gravidade por muitos fenómenos que ocorreram noutras sociedades democráticas e cujas causas não encontraram gênese nem condições na evolução da sociedade portuguesa, como, por exemplo, a concretização de ataques terroristas,
ou a ingerência estrangeira em processos eleitorais. Ao longo destas 2 décadas, os serviços de informações portugueses não deixaram de alertar para os fenómenos que podiam alterar o ambiente de segurança ou que visam fragilizar a OTAN, a União Europeia, enquanto pilares de segurança e defesa do conjunto das democracias ocidentais. Contribuíram para evitar que o nosso país servisse de santuário logístico para atividades de apoio ao terrorismo na Europa e para identificar atempadamente indivíduos com ligações suspeitas a organizações terroristas em estreita colaboração com outros serviços de informações congêneres e com as forças e serviços de segurança nacionais. Os sinais de turbulência provocados pela guerra na Ucrânia têm-se feito sentir de forma intensa na realidade nacional. Com efeito, Portugal tem sido visado por ameaças crescentes às infraestruturas nacionais, atacando a integridade da informação classificada ou sensível através de ciberataques, e para os quais contribui neste domínio o facto de sermos membro da NATO e da União Europeia, condições que, em nosso entender, favorecem e provocam o agravamento da ameaça à espionagem política e militar contra os interesses nacionais. Após o início da guerra na Ucrânia, o governo português expulsou 10 diplomatas russos do nosso país. Os serviços de informações portugueses conhecem bem, porque essa é a nossa missão e obrigação, a crescente atividade dos serviços de informações russos em Portugal e na Europa, e os objetivos que os seus operacionais prosseguem, particularmente sob cobertura de cargos diplomáticos. No campo das ciberameaças, os tempos que se aproximam serão igualmente favoráveis a suscitar novos problemas de insegurança económica e da exposição da sociedade portuguesa a várias ameaças com origem na sua crescente dependência das novas tecnologias e da incorporação da inteligência artificial em todos os domínios da vida. Portugal tem também uma responsabilidade acrescida no domínio da segurança marítima europeia, pelo que se exige uma ação preventiva reforçada das informações de segurança, procurando levar à diminuição das vulnerabilidades e à continuidade operacional das infraestruturas energéticas e portuárias. As ameaças à democracia poderão agravar-se perante os efeitos da economia de guerra e das alterações na geopolítica mundial. Neste âmbito, a segurança interna pode confrontar-se com fenómenos de matriz endógena, para os quais poderão convergir fatores económicos, sociais e políticos indutores de ameaças, como a ingerência externa maligna, que radicam na exploração das vulnerabilidades sociais e das dependências económicas nacionais. Está em curso o processo de revisão do conceito estratégico de defesa nacional. Trata-se de um documento relevante a ter em conta na revisão das políticas de segurança e defesa. Os tempos que estamos a viver aconselham a que este esforço de atualização do conceito estratégico de defesa nacional confira à atividade da produção de informações o papel relevante que a Bússola Estratégica Europeia lhe atribuiu. E para terminar, e em conclusão, devo salientar a importância das informações para o decisor, porquanto as mesmas podem estimular os políticos a pensar a médio e longo prazo, estimular o trabalho cooperativo e as parcerias da governação, organizar e estruturar a recolha de dados necessários para atualizar em permanência os cenários e suportar as políticas públicas de forma dinâmica, ser roadmap para a inteligência do Estado com perspectiva sistémica e, finalmente, contribuir para um futuro melhor para os cidadãos. Muito obrigado. Cumpri o tempo, mais ou menos. Não? Agradecemos nós, até para mim foi uma grande aula, confesso, não é? Foi sempre uma grande aula. Obrigado, doutora Adélia, por aquilo que nos veio trazer, penso que tenha sido útil para todos.
Nós temos também online, eu não sei neste momento quantos, está pronto, 7, também temos elemento online. Eu gostaria também de acrescentar uma coisa, para além do decisor político, não é? E poderei dizer da minha experiência pessoal, como profissional, não é? A inteligência que é produzida pelos serviços de informações também é muito importante para a atuação das forças de segurança, nomeadamente no plano da manutenção da ordem pública, não é? Do que foi dito, eu gostava de 2 ou 3 notas para vos realçar. A primeira nota, que é sempre uma coisa estranha, mas eu cheguei à conclusão que o SIS é como o meu Sporting. Não se conhece o sucesso, só se conhece os fracassos, mas pronto. Mas isto faz parte. Não, mas é mesmo assim. É mesmo assim que tem que ser, não é? Há 3 palavras que foram aqui ditas que eu penso que devem ter retido todos, eu acho muito importante, doutora Adélia, que é, neste mundo que nós vivemos hoje em dia, não é? Da ameaça a ser volátil, incerta, ambígua, não é? Estamos sempre à procura de reduzir estas três variáveis. Numa perspectiva, muitas vezes, da segurança interna, não é? Daquilo como foi dito, realmente o Serviço de Informações antecipa, não é? Eu costumo dizer que a primeira prevenção começa do lado da inteligência, não é? Do lado da inteligência. Também uma nota que eu acho que foi muito interessante, ficamos aqui para estarmos todos cientes da desinformação que nos rodeia, não é? E como ela é usada, não é? Muitas vezes por estes grupos adversariais, não é? Que têm uma militância muito fraturante, não é? E essa grande preocupação, quer dizer, self-to-it, quer dizer, age por ti próprio, não é? Como nós temos tido agora, e muitas vezes até impulsionado por algumas redes, né? Tipo TikTok e essas coisas do género. Bem, doutora Adélia, estava a falar, eu estava-me a lembrar, e agora do meu lado profissional, não é? Por exemplo, desse radicalismo que foi o negacionismo que nós tivemos durante o Covid, não é? De repente fomos surpreendidos, por isso não esperávamos, não é? Como é que é possível um negacionismo, uma coisa, enfim, tão evidente, mas não é? Pronto. Depois, houve aqui uma coisa que foi dita, que eu lembro-me sempre, não é? Que é o princípio, não é? O princípio da colaboração, não é? E depois lembro-me sempre daquela velha frase, o que é teu é meu, mas o que é meu é só meu, não é? Às vezes não é fácil. Às vezes não é fácil. Enfim. Penso que tenham ficado bem cientes em todos vós esta realidade que às vezes nos passa ao lado, que é, realmente vivemos mesmo numa economia de guerra. Não é? Parece que é muito distante a Ucrânia, mas como nos vai afetar a todos, e sobretudo nessa preocupação que também nos transmitiu, que é os efeitos que isso poderá ter na nossa vida de comunidade nos próximos tempos, não é? Nos próximos tempos, não é? Nós que já estávamos com uma economia de Covid, não é? Mal saímos da economia, temos uma economia de guerra, não é? E, doutora Adélia, também penso que foi importante para todos nós essa dimensão que nos trouxe do reforço, não é a segurança interna que está a desaparecer, é o reforço da segurança interna, na sua dimensão até externa, não é? Que parece um pleonasmo, mas não é um pleonasmo, cada vez mais, não é? Isso é importante. E depois, estranhos como a Europa tem estes movimentos, né, pendulares. Primeiro mandámos as fábricas todas para a China e agora estamos a trazer tudo para cá outra vez, não é? É ver se há alguma coisa para Portugal, diria eu, não é? Não vai tudo outra vez para a Alemanha, não é? Pronto. E o renascimento do nacionalismo. Isso tem sido uma questão, por acaso, que muitas vezes, e penso que todos nós devemos fazer essa reflexão, que é, sim, somos todos europeus, mas não temos de ser todos iguais, não é? Não temos de ser todos um iogurte, não é? Do mesmo sabor. Do mesmo sabor. Doutora Adélia, eu acho que foi tão bom para todos nós, não é? Nós agora íamos passar a palavra, se não se importa, não é? Eu convidava todos os presentes e que estão aqueles online, aproveitamos sempre a doutora Adélia connosco. O doutora Adélia hoje veio com uma mochila cheia de sumo, para ser espremida, não é? Ponham as questões mais difíceis, eu até posso começar por uma primeira, que é, há sempre uma questão que eu, nesse aspecto, gosto muito dos brasileiros, em muitos lados, já não se fala em inteligência, porque vai-se ao encontro de tudo aquilo que disse, fala-se em inteligência. Porquê é que é tão difícil em Portugal usarmos a palavra inteligência? O que é que têm achado? Pode parecer uma questão, eu acho que é mesmo importante, passarmos a falar em inteligência. Doutora Adélia. Sim, até há um fórum onde os serviços de informações do espaço da CPLP participam, estão organizados no fórum,
E eu julgo que aquilo se chama Fórum dos Serviços de Informações e de Inteligência da CPLP. Porque há países, de facto, que têm na sua designação inteligência, quer os brasileiros, e julgo que há outro Estado também que tem a designação de inteligência nos seus serviços de informações. E, de facto, é uma pena, digamos assim, que nós não tenhamos uma palavra que seja diferente de informações. Porque intelligence, no conceito anglo-saxónico, diz tudo e nós entendemos. E informações é uma palavra que nos conduz, que nos confunde muito entre informação e informações, mas, como diz o general Pedro Cardoso, informações em Portugal. Não é? E não... E, sobretudo, quando informações para nós, enquanto serviços, é um produto de um conhecimento e, portanto, é inteligência. Mas, de facto, não é fácil utilizarmos a palavra inteligência em português. Por outro lado, quero agradecer também, porque realmente na imagem favoreceram-nos imenso, não é? Assim, com ar rosadinho e tudo, não é? Sim, é bastante novo. Bem, vamos então passar, se não se importa, vamos primeiro ver online, se temos alguém online que queira intervir. Vamos colocar online, temos online, temos o Daniel. Pois, Daniel, tenha a bondade, coloque a questão ou faça a sua opção. A minha questão vai para o Dr. Adélio. Se na sua perspectiva, tendo em conta ameaças globais tão difusas, tendo em conta que algumas delas afetam Portugal e as estruturas de segurança, tendo em conta também que, apesar de já termos uma estrutura dentro da PJ de combate ao cibercrime, e de haver uma estrutura fora do aparelho de segurança, que é o Centro Nacional de Cibersegurança, se na sua perspectiva não se justifica Portugal ter uma grande estrutura dentro do aparelho de segurança, independentemente seja de onde for, seja da PJ, seja da PSP, seja até dentro dos serviços de informações. Queria saber se na sua perspectiva não se justifica criar uma outra grande estrutura de cibersegurança para antever e precaver essas ameaças globais. Obrigado. Portugal tem, neste momento, tanto quanto eu me recordo assim à primeira vista, 4 estruturas de cibersegurança. Tenho o Centro Nacional de Cibersegurança, tenho uma unidade da Polícia Judiciária, tenho o SIS e tenho o Centro Nacional de Ciberdefesa. Portanto, tem 4 estruturas. Cada uma delas tem competências próprias. A ciberdefesa diz respeito às Forças Armadas e às agressões externas, militares, de caráter militar. A PJ faz investigação criminal. O SIS faz avaliação da ameaça e atribuição da autoria dos ataques, e o Centro Nacional de Cibersegurança tem uma função de recuperação e de detecção e recuperação das estruturas. A verdade é que há países onde estas 4 estruturas estão organizadas de forma diferente. Por exemplo, os espanhóis, as funções do Centro Nacional de Cibersegurança estão dentro do Serviço de Informações, do Centro Nacional de Inteligência. É uma estrutura dentro do Centro Nacional de Inteligência e na dependência do secretário de Estado-Diretor do CNI. E depois tem a investigação criminal, que faz o que tem a fazer. E há uma outra entidade também em Espanha, julgo que é o INCIP, que faz com funções dentro da administração pública, com outras funções. Eu acho que o que falta em Portugal, e nós estamos nos últimos 2 anos, estes 4 organismos estamos a trabalhar em conjunto, de uma forma autónoma, mas a trabalhar em conjunto, e eu penso que o que eventualmente fará falta
é uma entidade coordenadora em momentos de crise, em momentos em que os ciberataques provocam rupturas na vida em sociedade. Aí sim, porque é necessário fazer intervir, eventualmente, outras estruturas do Estado, como a Proteção Civil, a PSP, a GNR, etc. Ou a ANACOM, ou outro tipo de entidades. Desde que estas 4 entidades, até determinado grau de ameaça, consigam funcionar, eu aceito. O que julgo que faz falta é, em situações de crise, haver uma entidade capaz de coordenar estas 4 entidades e chamar outras ao processo, porque, de facto, em situações de ruptura, de ataque à rede elétrica, de ataque a hospitais, de uma forma global ou em grande escala, ou às telecomunicações, é necessário entrar em outras estruturas dos Estados capazes de suprir. Mas reconheço que Portugal muitas vezes tem um sentido de complicar as coisas, criando estruturas atrás de estruturas, para que cada estrutura tenha o seu poder e não haja uma estrutura com demasiado poder. Ainda sofremos algum efeito do tempo da ditadura, com diversas estruturas cujo objetivo era o poder não estar concentrado, mas estar todo dividido. E muitas vezes o que devia ser simples, há uma tendência em Portugal para complicar. Mas a verdade é que eu reconheço que estes 4 organismos, nós funcionamos de forma informal e temos funcionado bem em determinado tipo de ataques, desde que, como dizia há pouco aqui o professor, a informação é minha, desde que não tenhamos o sentido de partilha, nada irá funcionar. Mas nós temos que ter um sentido de partilha e de colaboração. Até determinado nível, sim. A partir de determinado nível, de facto, em Portugal precisamos, em situações de crise de cibersegurança, precisamos de alguém que coordene. Não sei se o SSI, se quem seja, mas alguém que seja capaz de coordenar e chamar ao processo outras entidades que muitas vezes faz falta. Muito obrigado. Não sei se alguém online, não vejo mais nenhum pedido online. Passava então agora aqui, digamos, ao auditório. Como? Quem quiser é pôr a mão no ar. Tem ali, por favor. Peço só que diga o seu nome, está bem? E depois coloque a questão. Obrigada. Está ligado? Ok. Olá, boa tarde. Muito obrigada pela sua presença e pelo discurso. O meu nome é Joana Lopes, sou estudante destas matérias, nomeadamente contra-terrorismo e terrorismo. A minha primeira questão é a seguinte. Face ao panorama abrangente de ameaças que elencou, quais são as principais ameaças para Portugal? Enfim, não obstante a questão das alterações climáticas ou dos lone actors, por exemplo. E a segunda e última questão, não, aliás, peço desculpa, são 3. A segunda questão é a seguinte. Referiu que o SIS está a repensar a Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo. A minha pergunta é, isto é de facto uma ideia que já está em curso, que está em desenvolvimento? Se sim, para quando é que está previsto esse novo conceito estratégico? E a última pergunta tem mais um caráter pessoal, mas vou outra vez a perguntar, qual foi a sua principal motivação para se juntar ao SIS? Obrigada. Começamos, de facto, a espremer. De facto, a espremer. Mas foi esse o nosso pedido. E eu disse que os serviços europeus estavam a repensar as estratégias de combate ao terrorismo e entre serviços. Apesar de eu não sei se posso dar uma novidade ou não, né, se é novidade, mas nós temos debatido no âmbito do SSI a revisão da Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo, que já tem, julgo que, 2015, e chegámos à conclusão de que, perante aquilo que tem acontecido nos últimos anos, que era necessário rever. E, portanto, esse processo é um processo que está em revisão para abranger alguns fenómenos novos e algumas coisas que apareceram. Mas, de facto, nós, os serviços, estamos a repensar, porque isso
em função dessa estratégia que for adotada, tem implicações internas no próprio serviço, quer em termos de recrutamento, quer em termos de orgânica interna, criação de mecanismos, etc., de cooperação internacional, de análise das notícias que nos chegam. Eu não sei qual é a maior ameaça, porque é uma coisa que... eu sei aquelas com as quais nós nos confrontamos hoje em dia. E hoje em dia o terrorismo é uma coisa que eu não diria que está a aumentar, mas que teremos forçosamente, pelos impactos que tem, continuar a acompanhar. Diria que a ameaça ciber é uma coisa que está a ter um impacto brutal em todos os serviços e nas sociedades, pelas implicações e consequências que pode ter um ataque sucedido em grande escala, bem sucedido em grande escala. E, aliás, temos visto exemplos sobre isso. E há outras ameaças que não vão desaparecer. Por exemplo, tudo o que é espionagem não vai desaparecer. E a espionagem, se a ameaça que caracteriza a razão de ser da existência dos serviços é a espionagem. Os serviços de informações foram criados para fazer face à espionagem. A principal motivação, não sei, já lá vão tantos anos, mas sabe que às vezes são chamamentos. Eu confesso, na minha vida privada, eu fui seminarista durante 8 anos. Portanto, andei a estudar com determinada vocação, para seguir uma determinada vocação e uma vida espiritual. E, portanto, tinha um chamamento. Entrar para os serviços, de alguma forma, era um chamamento também, mas isso muitas vezes é fruto das circunstâncias que nos rodeiam. Quem me indicou os serviços foi, na altura eu estava a cumprir o serviço militar, e alguém me disse, olha, está ali uma coisa nova que acabou de ser criada agora, estão a fazer seleção de pessoas e se quiseres eu mando o teu currículo. Eu, ótimo. E, embora estivesse a fazer em carreira na advocacia, como eventualmente teria essa vocação, e foi por aí. Portanto, hoje em dia há motivações, não digo diárias, mas há motivações periódicas. Hoje em dia o que me motiva a mim é ter sobretudo um Portugal seguro e ver os meus concidadãos com bem-estar e com progresso. É isso que me motiva que os serviços tenham esse contributo para dar. Além disso, confesso, e já tenho confessado em momentos mais íntimos, eu nos serviços nunca quis nada. Há quem esteja nos serviços e que faça, no início da carreira, faz o seu planeamento para a vida. E alguns dizem, vou ser diretor aqui dentro, outros, ou comandante-geral da polícia, ou coisa parecida. Eu nunca quis nada, sempre me convenci que dando o melhor e contribuindo de forma profissional e de forma ética, respeitando os direitos, liberdades e garantias e fazendo um bom trabalho, alguém se haveria de lembrar em determinado momento que para determinadas funções haveria de ser alguém. E, portanto, fiz sempre este tipo de vida, nunca pedi para ser nada, nunca pedi para ser diretor, nunca pedi para nada. Mas, portanto, perante desafios e convites, nós, enquanto cidadãos nacionais imbuídos de determinado espírito de serviço público, não podemos recusar e, portanto, ao fim de 37 ou 38 anos de serviço, de facto são circunstâncias que nos levam, e certamente vocês, espero que haja, com base nesta minha conferência, despertem consciências e enviem currículos para os serviços de informações para se candidatarem. Portanto, está disponível. A doutora Adélia está a falar, só um momentinho, está a falar, eu estou-me a lembrar exatamente o mesmo que aconteceu comigo, não é? Pronto, de repente, a gente, é difícil explicar, é um bocadinho como o amor, hein? Não vamos aqui começar com o amor que eu não sei o que é, não é? Sei muita coisa da ciência, mas isso não sei. A gente sente aquele chamamento, aquela vontade de querer ser, não é? Estou-me a lembrar também realmente comigo para ir para a polícia, aconteceu isso, não é? Estava na Philips e fui para a polícia, não é? Aliás, alguns de vocês sabem, não é? A minha avó nem me falou durante 1 ano e meio, porque fui ganhar tão pouco, depois eu ganhava, mas a gente sente que é aquilo, não é? Naquele momento, não é? E depois, pronto, ao longo da vida faz-se as carreiras. Temos mais ali 2 pedidos, eu não reparei quem é que pôs primeiro, foi um dos 2, pronto. Ok. Então, faz favor.
Ora, então, boa noite. Esta questão seria para o Dr. Adélio, portanto, nós temos... O meu nome é Carlos Santiago, sou aluno do ISPS e tenho aqui uma questão que já manda aqui, digamos, a fazer algumas fosquinhas. Primeiro era saber se realmente o SIS foi o herdeiro da DINFO e depois saber se com os atentados que houve em Portugal na altura da DINFO a SIS não conseguiu elaborar um estudo de padrão, por exemplo, para os atentados terroristas que sucederam em Portugal na altura dos anos 80. Atenção que podem matérias para não poder ser respondidas, está bem? Depois o Dr. Adélio verá por si, por favor. Que eu saiba, o SIS não foi herdeiro dos arquivos da DINFO. Que eu saiba. E depois, já nos 80, o SIS iniciou em 87, já no final das FPs 25 de Abril. Portanto, curiosamente, hoje, na revista Sábado, traz uma grande entrevista com o Goberno Lopes, que foi um dos elementos das FPs 25 de Abril. Mas, portanto, estava já na fase final. Não tenho mais elementos para lhe dar sobre isso. Mas os arquivos não sei, acho que tem... Eu digo isso porque nós já fui objeto de inquirição por parte de uma outra investigadora nacional que queria investigar os arquivos da DINFO, mas eles não estão connosco. Eu peço desculpa, eu acho que me expliquei mal. Eu não disse que ou pelo menos não era essa a intenção, que tinha herdado os arquivos. Eu disse, ou questionei, se realmente vinham como se fosse uma herança que tivessem, ou seja, terminava a DINFO e iniciava o SIS, por exemplo. Não. Uma instituição substituir a outra. Não. Não, até, aliás, faz parte da história. Portanto, com a Revolução, a polícia política desapareceu e Portugal ficou sem serviços de informações. Na altura, a PIDE era a polícia política, portanto, era a polícia de informações. E os responsáveis, na altura, perante a não existência de serviços de informações civis, decidiram atribuir ao Serviço de Informações Militares competências de recolha de informações, sobretudo na área da espionagem. Okay. E eles, sim, fizeram, durante determinado espaço de tempo, foram eles que fizeram a recolha de informações e acompanharam tudo o que diz respeito às ameaças da espionagem e do terrorismo. E, portanto, foi derivado à luta do general Pedro Cardoso e entre outros fatores, depois dos atentados que ocorreram em Portugal com o ataque à Embaixada da Turquia, as FPs 25 de Abril, etc., diz que faz parte da história que o chanceler alemão, na altura, terá perguntado ao Dr. Mário Soares: então, e não chamas os serviços de informações? E ele disse: onde é que eles estão? Não existem. E foi daí que se tomou a iniciativa de criar serviços de informações. E, portanto, o SIS nasce por iniciativa completamente autónoma e política, não herdando nem sendo continuidade de ninguém. É certo que nós recebemos formação, tivemos formadores, o general Pedro Cardoso, outros elementos que eram profissionais da DINFO, como tivemos na altura do grupo de operações especiais, etc. Portanto, mas não somos continuidade de ninguém. Nós temos 37 anos de existência, não temos ninguém para trás. Doutor, só mesmo para terminar, a doutrina que o SIS segue é uma doutrina semelhante à de Michael Herman ou de Sherman Kent? É uma doutrina, sobretudo, baseada em cooperação com serviços congêneres, que é a dos ingleses, norte-americanos e israelitas. São essas, com grande foco dos ingleses, que são uma escola internacional e que dão cartas nessa matéria. E, aliás, todos
os primeiros cursos de formação de SIS tiveram formação exterior nesses serviços. Eu estive nos Estados Unidos, estive na Alemanha, estive em vários. Portanto, é sobretudo uma escola democrática e ocidental e com um conceito muito anglo-saxónico. Ok, obrigado, doutor. Muito boa tarde. Primeiro, antes de me apresentar, quero agradecer a palestra ao doutor e principalmente também ao professor Pedro Clemente, desde já um bem-aja. O meu nome é Pedro Girão, eu sou licenciado em Políticas de Segurança, atualmente mestrando no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, na especialização em Criminologia e Investigação Criminal. E já agora pegando no mote do doutor, eu recentemente enviei currículo para o SIS. É verdade, estou a falar a sério. E pegando no outro mote, que foi já aqui elencado aqui nesta palestra, de vivermos em constante desinformação no panorama atual. E pegando nesse mote, queria saber a opinião do doutor em relação à falta de filtragem nas redes sociais. E parte deste princípio devido ao tipo de terrorismo, não é? Promovendo o terrorismo de single issue, ou age por ti próprio, a falta de filtragem das redes sociais seja o principal impulsionador para esse tipo de terrorismo. Outra situação, perante o panorama atual, visto que o principal foco é no conflito armado entre a Ucrânia e a Rússia, se não acha que, entre aspas, o terrorismo, o jihadismo, aliás, ou o extremismo, esteja um pouco esquecido dentro de outros Estados, principalmente no Afeganistão, entre recorrentes ataques de grupos que têm acontecido recentemente e que até na opinião pública pouco se tem falado. E voltando e pegando nesta temática do conflito armado entre a Ucrânia e a Rússia, se não acha que os princípios de liberdade, direitos e garantias do cidadão europeu estarão em risco porque atualmente cada vez existem mais democracias mascaradas em autocracias? Eu acho que isso já faz parte mais daqui da ciência política da sua cátedra. Queria deixar uma ideia que, de facto, o conflito Ucrânia-Rússia pode nos fazer esquecer algumas de outras ameaças. E a ameaça terrorista é uma ameaça que está permanente. Portanto, como disse, continua a haver focos de radicalização, desenvolvimento de atividades e, sobretudo, continua a haver tentativas de infiltração do espaço europeu por parte destes grupos para atuar. E mais grave ainda, ou com maior intensidade, continua a haver, de uma forma muito intensa, propaganda de grupos terroristas, jihadistas e outros, fazendo estes apelos ao age por ti próprio. E, portanto, sim, é verdade, os palcos do Afeganistão e outras zonas continuam com intensa atividade e, portanto, nós não devemos pensar que a ameaça terrorista está a diminuir. As redes sociais continuam, de facto, a ser um instrumento poderosíssimo para a radicalização e para o início de processos de radicalização rápida e, portanto, sobre a falta de filtragem, nós temos que encontrar outros mecanismos capazes de educar os cidadãos para perceberem o que é que se está a passar nas redes sociais. Agora, eu não sou minimamente adepto de mecanismos de censura ou de que impeçam a liberdade dos cidadãos. Eles têm que ser responsáveis e tem que haver mecanismos educativos capazes de sensibilizar os cidadãos para os perigos de determinados procedimentos. A questão, enfim, destes conceitos de liberdades de cidadãos europeus, muitas vezes isso são
são focos de crescimento do extremismo, portanto, invocando percepções erradas sobre os direitos dos cidadãos na Europa, dão origem a fenómenos extremistas e de radicalização também. Muito obrigado. Não vendo mais... está ali. Pronto, então temos mais essa. E há uma questão que foi aqui também pelo Dr. Adélio, que foi aqui referida, que eu acho que é muito importante, e se o Dr. Adélio nos pudesse também dizer qual é o contributo que o SIS tem dado, que é generalmente considerado que a sociedade portuguesa é uma sociedade com baixa cultura nestas áreas da segurança, não é assim? E qual é o contributo que o SIS tem dado ou que vai dar, não é? E, para isso, não é? E ainda hoje, na sessão solene de abertura do Instituto de Defesa Nacional, também o IDN tem feito esse contributo. Foi mostrado isso. Tem-se falado aqui muito também da questão de estratégia, e eu gostava agora de recordar hoje as palavras do nosso Presidente, não é? Lá na abertura do solene, que diz, já que vamos rever o conceito de estratégia de defesa nacional, não é? que era um conceito anglo-saxónico, enxuto, seco, direto, não é? Porque todo o resto depois é trabalho para cá. Alguns dos componentes da Comissão. Bom, boa noite a todos. Sou Hugo Oliveira, sou aluno de licenciatura em Ciência Política. Queria desde já parabenizar o Núcleo de Estudantes e o professor Pedro Clemente pela iniciativa e organização e o Dr. Adélio pela carreira. Bom, abriu-se a caixa de Pandora acerca da vida privada de um elemento de serviços de informação e, portanto, informações, desculpe. E nesse sentido gostaria de saber que implicações é que esta profissão pode ter a nível familiar e social. É tudo. Obrigado. Que viram recentemente nas páginas do Expresso a minha fotografia ao lado da fotografia do Primeiro-Ministro por ter viajado na TAP e, portanto, se tivesse viajado na Emirates ainda podia ser acusado de alguma coisa, não é? Agora viajar na TAP é económica. As restrições são muito fortes, foram muito fortes na minha vida, sobretudo na primeira fase da minha vida, depois de o nome ter sido público ou de ser diretor, enfim, tenho outro tipo de cuidados. Mas para trás, sim, porque nós fomos educados a não dizer onde trabalhávamos, o objetivo era passar discreto, não, tínhamos que escolher as companhias, etc. E, portanto, mesmo a vida familiar, eu lembro-me que durante o meu processo de recrutamento, morava aqui já em Lisboa, durante a fase do vetting, do inquérito de segurança, nos primeiros diziam, quando eu entrei para o serviço, nos primeiros testes diziam: vocês vêm cá fazer testes, não digam onde é que estão, onde é que não estão e tal. E depois toda a nossa formação vai nesse sentido de passar a ter uma vida discreta e passar... Nós criámos depois determinado tipo de mecanismos e somos ensinados a dar desculpas e a tentar fugir a algumas coisas, mas depois já falham muitas coisas na vida. Mas durante esse processo de vetting, um dia, eu chego a casa, morava aqui num quarto em Lisboa, e chego a casa, entro na portaria e venho a porteira. Doutor, tiveram aqui 2 indivíduos a fazer perguntas a seu respeito. O senhor disse que queria ir aí para um sítio qualquer esquisito. Eu disse: bom, é o primeiro falhaço da equipa de vetting que diz logo para onde é que eu ia, portanto... Mas sim, nós somos formados com determinados mecanismos a tentar ter uma vida discreta e familiar, sim, durante parte da minha vida, uma família, não digo a mais próxima, mas a que está à volta não sabia onde eu estava, sabia que trabalhava para o Estado ou que trabalhava na PCM, etc.
A outra fica surpresa, como quando começou a ver o nome na comunicação social, olha, nada feito. Mas sim, tem restrições e tem... Apesar disso, é uma vida atraente que eu continuo a convidar a que se candidate. De facto, eu creio que o SIS tem dado um contributo forte para a cultura de segurança. Não tanto quanto devia, porque nós devíamos ter um papel mais ativo e mais, não digo mais transparente, mas mais ativo na comunicação social e com a sociedade civil, utilizando, enfim, as redes sociais, os sites, etc. Devíamos ter um papel de uma forma mais abrangente. Mas um pouco semelhante aos ingleses, que os ingleses fazem isso de uma forma clássica, muito bem feita, fazem tudo às mil maravilhas. Nós muitas vezes não há propriamente abertura no decisor político ou em muitos decisores políticos para que os serviços sejam transparentes e tenham uma atividade que possa ser transparente nas redes sociais. E, portanto, isso muitas vezes dificulta. Por outro lado, também não temos os meios suficientes para contratar pessoas capazes de utilizar as técnicas de comunicação para transmitir mensagens com efeitos pedagógicos na sociedade. Mas com os programas que temos, estes programas de sensibilização de que vos falei, nós já abrangemos milhares e milhares de pessoas de várias empresas, universidades e, portanto, contribuindo para efeitos para esta cultura de segurança. Muitas vezes contribuindo para a adoção de segurança física em espaços sensíveis. E, portanto, nós temos esse papel, mas há poucas instituições, de facto, que tenham este papel ativo na criação da cultura de segurança em território nacional. Muito obrigado, Dr. Adélio. Bem, também vai enxuto, como dizia o nosso Presidente. Então, mais uma... Peço que, Dr. Adélio, posso tirar mais uma pergunta? Tenha à vontade, diga lá então, depois terminamos. É lá ao fundo, é lá ao fundo. Ora, boa noite. O meu nome é Nuno Delicado, sou docente na área de riscos e proteção civil. A pergunta que faço é se o OSINT, o Open Source Intelligence, hoje pode ser visto como um aliado ou como um inimigo na produção de informações. É um aliado e um forte aliado. O OSINT. De várias formas, e é que nós utilizamos de forma muitas vezes mais operacional, com características com objetivos operacionais, e outro de forma para a difusão de documentos não classificados ou para a elaboração de documentos não classificados, que podem ter circulação mais aberta e utilizamos isso muito. E até lhe posso dizer que, em termos de serviços europeus, estamos a criar um centro de excelência de OSINT. Está a ser dinamizado por um serviço europeu, no qual, eventualmente, todos podem vir a ter representantes com objetivos, não é de recolha de informações, mas, sobretudo, de formação. De formação em ética, de elaboração de manuais de OSINT, de estudo sobre técnicas de OSINT, etc. Mas é, hoje em dia, um elemento indispensável para os serviços de informações. Perante a inundação de informação aberta que existe, se nós não tivermos mecanismos e software capazes de fazer filtragens, sim, não... Mas é um elemento importante para os serviços, sim. Passámos aqui 1h30 fantástica. Penso que todos estamos, não é? Estamos de acordo, não é? Dr. Adélio, bem-aja. Tenho pena de não falar de operações, mas eu sou de operações, não posso falar. Pois. Mesmo assim, disse muito mais do que eu pensava, não é? E acho que nos elucidou sobre muita matéria. Sabem que isto também é uma área realmente também faz parte, não é?
faz parte o sigilo, não é? Dessa área, não é? Eu estava aqui a falar, estava-me a lembrar que o nosso general Pedro Cardoso falava sempre sobre a grandeza do sigilo no tempo de Dom João II, é? No tempo desse príncipe perfeito, como ele conseguiu fazer tudo sob segredo. Queria também agradecer a toda a associação, às duas associações, não é assim? De estudantes, pelo que fizeram, e penso que os estudantes, doutora Adélio, querem nos fazer lembrar os bons velhos tempos também de seus estudantes, e acho que têm algo para dizer, não é assim? Mas, Bom, boa noite a todos. Quero primeiramente agradecer a presença de todos, tanto online como aqui presencialmente, e agradecer ao professor Pedro Clemente, que fez possível esta conferência, ao trazer o Dr. Adélio até nós, que é uma figura que no nosso dia-a-dia é distante de nós, pelo cargo que você tem, e nós temos aqui uma lembrança para si, em nome da Universidade e do nosso núcleo de Políticas de Segurança. Que não está coberta pelo sigilo. Não, isso não. Ok, obrigado.